Ano de 1995. Droga! Já vai fechar! Que porcaria de mãe eu sou que deixa as fraldas acabarem. Vera travou o resmungo entre os dentes para não fazer barulho. Fechou a porta do quarto de mansinho, atravessando pé ante pé a sala do pequeno apartamento. Saiu e se apressou pelo corredor do andar até a porta da vizinha, na esperança de que pudesse ser salva. Lídia, meu bem, me ajude, solicitou a jovem mãe, usando sua simpatia para conseguir um favor da amiga de prédio. Ivan está trabalhando no turno da noite e tenho que correr ao mercado para comprar umas coisas para casa e para a bebê. Pode dar uma olhada rápida nela para mim? Você sabe que eu não confiaria em mais ninguém dessa cidade a não ser você, minha heroína. A jovem ruiva carismática vencia mais uma vez e conseguia o favor. Em tempos tão sombrios, era uma sorte e um privilégio poder contar com uma pessoa tão empática quanto sua vizinha, que compreendia a realidade de ser uma mãe de primeira viagem, começando uma família sem ajuda de praticamente ninguém, numa imensa cidade cruel e indiferente. Agradeceu e desceu correndo as escadarias do antigo prédio. Ia carregando uma bolsa a tiracolo, segurando com o queixo uma sacola de compras, enquanto usava as mãos para abrir uma sombrinha. Naquele momento, caía uma chuva torrencial, e no caminho até seu automóvel, enquanto se molhava miseravelmente, a moça praguejava por ser obrigada a sair tão tarde de casa. Ainda estava se adaptando àquela nova dinâmica desafiadora. Para piorar, os horários de seu marido, Ivan, não eram favoráveis. Ele tinha acabado de aceitar um trabalho novo como vigilante de uma empresa e muitas vezes era escalado para trabalhar no período noturno. Isso sobrecarregava Vera, mas com a vida ficando cada vez mais cara e difícil, Ivan não podia se dar ao luxo de escolher emprego. Aquela era uma das ingratas noites de ausência de seu marido. Logo, apesar do péssimo tempo e do horário nada aconselhável para sair de casa, teria que ser ela mesma a providenciar seus mantimentos. O pequeno e abençoado mercado do bairro era o único que funcionava até mais tarde naquela região. Com sorte, chegaria a tempo. As redondezas não eram as mais seguras. Por isso, aquela hora costumava ter bem pouco movimento, ainda mais com o céu desabando em água. A moça teria aproveitado para pisar fundo, não fosse a pouca visibilidade que o para-brisa quebrado do antigo automóvel permitia. A lenta velocidade aumentava sua angústia. Viu a porta de aço do estabelecimento quase cerrando e teve que estacionar às pressas para conseguir entrar. Apesar de ensopada, sentiu-se aliviada e grata pela solidariedade do funcionário que a aguardou concluir suas compras. Gentileza rara naqueles tempos. Obrigada pela paciência. Você não tem ideia de como está salvando minha vida, disse a moça encabulada, dirigindo-se ao atendente, que a devolveu um sorriso cansado, porém cordial. Concluiu o pagamento com a loja já fechada, pegou apressada a saída de funcionários, retornou rapidamente ao veículo mal parado na rua escura e deserta. Gastou alguns instantes fazendo malabarismo com o guarda-chuva, sacolas, chaves e a fechadura encrencada do antigo Passat 74. O casal havia comprado o veículo a duras penas, mas apesar de ser um carro velho, era uma conquista de orgulho. A primeira de um lindo futuro que aquela jovem família feliz via pela frente. O clarão de um raio que cortava a noite sombria interrompeu a pressa da jovem, que pressentiu por um segundo que não estava sozinha. Apesar do ruído da chuva, ela pôde ouvir que sons de passos se aproximavam às suas costas. Tarde demais. Antes mesmo que pudesse conferir a identidade daquele alguém, sentiu seu corpo ser abraçado fortemente por trás. Mesmo para um homem, era impressionante a solidez daquele apertão, e a moça se viu totalmente imóvel. Sem que houvesse chance de gritar, teve as narinas invadidas pelo vapor de uma substância forçada contra seu rosto e viu-se desfalecer indefesa imediatamente. Alguns instantes depois, uma pontada de dor de cabeça e chacoalhões a trouxeram de volta a si, ainda grogue. A visão desanuviou devagar, se viu no banco do carona de outro carro. A audição voltou ao normal e recobrou a consciência diante de um homem que empreendia esforço de reacordá-la.
Vera, acorde, preste atenção, dizia o homem num tom apreensivo. Ele estava com um chapéu escuro estilo fedora, inclinado sobre o rosto, que compunha seu disfarce. Ao retirá-lo, mostrou-se um rapaz ruivo, bem apessoado. Usava um terno alinhadíssimo. Tinha o cabelo milimetricamente penteado para trás, uma elegância clássica, impossível de não ser percebida. Ele não possuía feições ameaçadoras, mas ela não o conhecia e, ao recobrar a memória recente do rapto, desesperou-se. Quem é você? Onde eu estou? O que vai fazer? Gritava a moça. Vera, me perdoe, mas acalme-se. Eu preciso de você calma, disse o homem, reforçando o tom de apreensão e interrompendo o interrogatório. Eu não tenho tempo e você precisa me ouvir. Você precisa fugir. O homem soltou seu braço, virou-se para frente e inclinou a cabeça em direção ao volante, num ar envergonhado. Ouviu? Você precisa fugir agora mesmo. Tudo era muito confuso. A jovem ainda se sentia dopada. A chuva caía forte sobre o veículo, poluindo sonoramente o ambiente. O antigo carro luxuoso em que estavam mantinha apenas uma luz fraca sobre os dois. E lá fora, a noite era fechada, impedindo a moça de se localizar. Ela se concentrou, encarou aquele desconhecido à sua frente e perguntou, receosa: Fugir? Por quê? O que eu fiz? E como sabe o meu nome? O que está acontecendo? Minha filha está me esperando. Eu tenho que voltar para casa, dizia a moça, atordoada. Me perdoe, disse o homem, levando a mão ao rosto envergonhado. Esperei o dia todo para ter uma brecha e conseguir vir até aqui te avisar que você corria perigo. Estava disposto até mesmo a bater em sua porta, mas quando cheguei, vi você saindo com o carro e tive que te seguir até aqui, enfim. O fato é que, pelo seu bem, de Ivan e de sua filha Elisa, você precisa sumir por um bom tempo. Eu me chamo Elias Lazar. Sou pai de sua mãe, Cristina Lazar. Eu sou seu avô. Houve uma pausa. É confuso, entendo. Não sei por onde começar, mas isso não importa agora. Estamos com pressa. Preciso te ajudar a se esconder. Vou tentar esclarecer no caminho, disse, levando a mão à ignição do carro. Incrédula, por um segundo se perguntou se aquilo não era um pesadelo, só poderia estar inconsciente. Vera era uma jovem que possuía pouquíssima proximidade com familiares. Tinha perdido contato com os pais bem cedo, tendo sido criada por uma tia distante e nunca havia sequer visto uma imagem do avô. Diga-se de passagem, seu marido também não tinha contato com familiares, e esta era uma característica em comum que aproximava os dois. Ela raramente ouvia menção a seus parentes e resgatar os nomes daquelas pessoas, assim de supetão, naquele estado, era algo quase surreal. E o pior, o homem que estava diante dela tinha aparência jovem. Como era possível? Aquele nó na cabeça a desconcertou. Olha, chega! Não tem graça nenhuma. Eu não vou a lugar nenhum com você. E como assim é meu avô? Você aparenta ter a minha idade. Eu não sei por que estão fazendo essa brincadeira comigo. Quem está por trás disso? Se for o Ivan, eu mato. Ah, se mato, dizia a moça irritada. O jovem rapaz já esperava que aquela seria uma reação inevitável. Processava a bronca enquanto pensava numa forma de fazer a garota entender sua urgência e calar a boca para saírem dali. Mas foi surpreendido por algo totalmente inesperado. Um vulto veloz ergueu-se no banco de trás, interrompendo a cena e travando o diálogo dos dois num susto mútuo. Você? Disse a moça, incrédula ao reconhecer a figura que se erguia misteriosamente. Ver ali aquele ser deixava tudo ainda mais confuso. Se aquele rapto e aquela conversa não faziam sentido, agora ficava absolutamente bizarro. Barnabás, meu senhor, meu mestre, por favor me perdoe. A voz do rapaz ao volante quase não tinha definição de tão trêmula. Ele parecia estar diante do pior dos monstros. Eu posso explicar, disse com expressão de pânico. A garota, por sua vez, apesar de conhecer a figura do banco de trás, não conseguia entender a relação entre aqueles dois e por que o ruivo o chamava de mestre. Entendeu menos ainda quando o tal senhor se disse espantado que Elias estivesse sendo capaz de traí-lo depois de tantas décadas de servidão. Como assim décadas?
Como assim servidão? Estava confusa. Você estava aí o tempo todo? Como não te vi? O ruivo fez uma pergunta retórica, falando baixinho, como um jogador que se pune por um cheque-mate inesperado. De repente, a face de Barnabás transitou de uma expressão sarcástica para uma de ira. Vera estava estática. O ruivo demonstrava extremo pavor e a moça sentia uma tensão absurda no ar, como se fosse espectadora de um filme de terror. Ela teve chance apenas de reparar que o rapaz ao seu lado, num surto de desespero, ousou virar-se rapidamente para sua porta na tentativa de empreender uma fuga, mas teve seu plano frustrado antes mesmo que pudesse levar a mão à maçaneta. É difícil precisar a velocidade. Num instante, a jovem viu o homem que se dizia seu avô tentando conter com as mãos o próprio sangue que escorria massivamente por um corte profundo na garganta e, no instante seguinte, sentiu um forte impacto em sua cabeça. Tudo escureceu para ela novamente.